Pessoal, aqui na questão 4, eu leio o poema de amor, né? Vocês vão ler: esta noite sonhei oferecer-te o anel de Saturno e quase ia morrendo com receio de que ele não te coubesse no dedo. Aí vocês vão aqui na questão A. Indique o sujeito das frases destacada e explique como você os identificou. Então, vocês vão identificar o sujeito da frase destacada, tá? Nós estamos ainda na página, estou explicando os exercícios da página 82, tá, pessoal? Questão 4, lá na página 82, certo? Então, vocês vão identificar quem é o sujeito da frase destacada, que é essa parte aqui que está destacada. Vocês vão identificar quem é o sujeito e vocês vão explicar como vocês identificaram. Como que vocês conseguiram chegar? Vocês vão explicar com as palavras de vocês como vocês conseguiram identificar o sujeito aqui da oração. Na questão B, qual é o sujeito do predicado expresso no terceiro verso? Aí vocês vão explicar quem é o sujeito e atentar pelo fato de ser... Vocês vão falar qual é o sujeito aqui. Qual é o sujeito do predicado expresso no terceiro verso? Ok, vocês vão ter que analisar esse verso aqui, pessoal. Na questão 5, leia o início do conto O Perfume do Rio, de Heloísa Seixas. Vocês vão ler, né? Vocês precisam ler. Aí vamos ver o que pede aqui na questão. O período "Eu estava na praia quando caiu o temporal" é formado por duas orações. Indique o sujeito de cada uma. Então, lá existem duas orações que eu expliquei no início da aula para vocês. Tem duas orações e vocês vão explicar. Por exemplo, eu estava na praia é um sujeito. Aí o outro, vocês vão falar qual é o sujeito e vai colocar que ele é o segundo sujeito e vai explicar o porquê. Na questão B, releia o trecho e lembro-me de que estava deitada de frente para o mar do Leblon. Lendo, de repente senti uma chicotada nas costas. Qual é o sujeito com o qual os verbos destacam, esses verbos aqui, ó, destacados concordam? Por que ele não está representado explicitamente pelo pronome? Pronome vocês sabem já quais são, né? Vocês já estudaram, tem essa lista de pronomes. Questão C. Enfrentei-o caminhando quase agachada e ouvindo a algazarra dos banhistas que, sem exceção, corriam para se abrigar. Qual é o sujeito da frase caminhando, quase agachada? Vocês vão falar quem é o sujeito. E vocês vão explicar como vocês identificou o sujeito. Lembra que a gente faz uma perguntinha que eu expliquei para vocês? Visto que o verbo não apresenta desinências de pessoa, ele não fala quantas pessoas, tá? Então, vocês vão observar isso. Na questão D. Em um raio e um trovão simultâneos me fizeram baixar a vista e apertar o passo. De que tipo é o sujeito do verbo fizeram? Vocês vão falar quem é esse verbo fizeram. Vocês vão falar quem é esse cara. Em um raio e um trovão. Em um raio e um trovão simultâneos me fizeram baixar a vista e apertar o passo. Então aí vocês vão explicar se é sujeito simples, se é composto, quem é o sujeito simples, quem é o sujeito composto, se for o
caso, vocês vão explicar. Utilizando as próprias palavras aqui, por exemplo, sujeito simples, um raio, simultâneo, nananã, e vai explicando. Na questão 6, não é o substantivo que pode desempenhar a função de sujeito na frase, mas é necessário que a palavra funcione como substantivo. Como exemplo, há os verbos no infinitivo que podem funcionar como sujeito da oração, assumindo um caráter generalizador. As brincadeiras são fundamentais para todas as crianças. Sujeito, as brincadeiras. Brincar é também sujeito. Brincar é fundamental para toda criança. Sujeito, brincar. Vocês observam que esse sujeito, ele funciona como um substantivo, tá? Os verbos, eles estão no infinito, brincar. Lembra aquele exemplo que eu dei lá da outra vez? No segundo exemplo, o verbo no infinito desempenha a função do sujeito, que é o do tipo claro e simples. E o verbo do predicado fica na terceira pessoa do singular. Terceira pessoa do singular, ó, observem isso. Terceira pessoa do plural. Reescreva as frases a seguir, substituindo o sujeito destacado por um verbo no infinito, pertencente à mesma família. Então, diz o ditado, os erros são humanos. Vocês vão colocar, diz o ditado, os erros são humanos. Vocês vão escrever na forma correta, de acordo, combinando, fazendo a concordância verbal correta, ok? O verbo tem que concordar, tá? O estudo é importante na formação de todas as pessoas. Eu vou só dar um exemplo aqui para vocês entenderem. Estudar vai ficar da seguinte forma. Estudar é importante na formação de todas as pessoas. Perceberam o exemplo? Vocês vão fazer isso na questão C, na questão D, mesma coisa na questão E e F também. Na questão 7, leia o trecho da canção Somos Quem Podemos Ser. Leia o trecho da canção Somos Quem Podemos Ser. É linda essa canção, muito linda. Do Engenheiros do Havaí. Na questão A, identifique o sujeito e o núcleo do predicado no primeiro e no último verso da estrofe. Então, lá no primeiro e no primeiro verso e no último verso, vocês deverão identificar quem é o sujeito. No verso sem querer, eles me deram, na terceira estrofe, é correto classificar o sujeito como indeterminado? Vocês vão falar se sim e colocar o porquê. Não adianta colocar só sim, viu, pessoal? Tem que colocar sim e colocar o porquê da sua resposta ser sim, ok? Construa, eu já volto para nós fazermos e entendermos a próxima atividade.